Glória a Deus. Aleluia. Salmo 85, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Pode sentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, né? Talvez no lugar de graça esteja misericórdia. Algumas versões devem estar misericórdia, não é isso? Misericórdia e a graça, né? Meu Deus. Ou a misericórdia, a verdade, aliás, a justiça e a paz se beijaram. O título da mensagem que eu vou ministrar nesta noite Glória a Deus. Aleluia. está ligado nesse versículo, nesse tema, desse título, na verdade, nesse versículo. Um encontro e um belo beijo. É o título desta mensagem desta noite. Um encontro e um belo beijo. Irmãos, esse salmo, depois eu quero que você leia em casa, todo ele, são 13 versículos apenas, e observe que esse versículo, no primeiro versículo diz assim, ó, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Algumas versões está escrito, fizeste voltar do cativeiro o teu povo. Algumas versões devem estar assim. Porque esse versículo, esse texto, na verdade, esse salmo, é um salmo que provavelmente a nação, quando retornou do cativeiro de Babilônia, onde ele ficou por 70 anos, o reino do sul, em cativeiro babilônico, foi levado em cativeiro no ano 586 a.C. E em 3 investidas, na verdade, né? Mas na última, 586, definitivamente em cativeiro, 70 anos se passaram. Ao retornar, depois de um tempo de regressado do cativeiro, então eles apresentaram vários cânticos, sempre teve cântico, inclusive em cativeiro. E nessa passagem, nesse texto, você observa no versículo 1 a 3, eles celebram a graça de Deus sobre a terra. Do versículo 4 ao 7, é uma petição por restauração e reavivamento na nação. De 8 a 9, expectativa de uma intervenção de Deus, o mais breve possível. De 10 a 13, a descrição desta restauração. Então eles pediram por uma restauração e um avivamento no meio do povo, porque eles tinham sido levados em cativeiro, onde eles não tinham a sua maneira de cultuar, não podiam fazer como se fazia, de maneira que às vezes penduravam no salgueiro as suas harpas, os seus instrumentos musicais, e alguém pedia para eles cantarem. Mas como vamos cantar se nós estamos aqui em cativeiro, não estamos nessa pátria, nessa terra, não podemos adorar e celebrar e cultuar e fazer o sacrifício como se fazia? Mas aqui já estão restaurados, já estão de volta depois do cativeiro. E eu quero expressar que, na verdade, o contexto é este. Mas no versículo 10 que eu li, te dei um pequeno esboço, mas no versículo 10 que eu li, está dizendo que há um encontro aqui. Por isso o título da mensagem é este: um encontro e um belo beijo. Meu Deus, glória a Deus. Encontraram-se a graça e a verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser estudada na sua íntegra, totalidade dela, para compreender o contexto. Porque quando você desconhece o contexto, você acaba errando e até mesmo cometendo heresias. Eu sempre digo que nem toda heresia, aliás, nem todo erro é uma heresia, mas toda heresia é um erro. E às vezes, por desconhecer o conteúdo ou o contexto, nós falamos e erramos e cantamos, às vezes até fora daquilo que a Bíblia preconiza. Mas observe, nós temos alguns encontros e alguns beijos pela palavra de Deus, toda a história bíblica, muito interessante. Se você observar, tem o beijo de Jacó e Esaú quando se reencontraram, depois do regresso de Jacó, quando ele saiu da sua terra, saiu ali por causa da ira do seu irmão. Deus. Nós temos aquele beijo também entre José e os seus irmãos, quando também depois de um período eles tiveram que ir até o Egito por causa de uma fome, e ao encontrar, quando ele revelou que ele era José, e aquele beijo de amor e de perdão que ele deu. E também tem aquele beijo talvez o mais conhecido, foi aquele beijo de Judas em Jesus. Porque quando se fala em beijo na Bíblia, já lembra logo de Judas, meu Deus. naquele beijo de traição. Mas eu quero falar de um outro encontro aqui hoje e de um outro beijo que é extremamente interessante. E esse encontro da graça, ou da misericórdia, que está na sua Bíblia talvez, mas da graça e a verdade encontraram-se. E quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos informa que por Moisés veio a lei. Por intermédio de Moisés a lei foi apresentada. A lei veio por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vamos observar isso. Realmente, a lei ela veio através de Moisés, pelo intermédio de Moisés, pelo ministério de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E isso aqui não é uma apresentação de qualidade, mas mais de intensidade. Porque o que Moisés trouxe foi bom, porque a lei era boa. A Bíblia nos informa em Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual. 1 Timóteo 1,8. Sabemos que a lei é boa se alguém dela utiliza legitimamente. Só que a lei serviu como aio, como uma ama, para nos conduzir até o que é perfeito, que é Cristo Jesus. De natureza que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E quando nós olhamos para o texto que nós temos aqui, 85:10 de Salmo, diz: encontraram-se a graça e a verdade. Então nós temos o encontro da graça e da verdade em Jesus Cristo, que diz em João 1,17: por Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o que é graça? Quando nós falamos graça, automaticamente nossa mente de quem lê a Bíblia, estuda a palavra, já aponta evidentemente para o livro de Efésios, capítulo 2, o verso 1 e depois o verso 8, se não quiser ler todo. Mas no verso 1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, porque o pecador, o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele está morto em ofensas, em pecado, em transgressões e iniquidades. Essa é uma grande verdade que as pessoas muitas vezes pensam: mas eu sou bom, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não violento, eu não xingo no trânsito, eu não faço nada disso. É um pecador, não tem jeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23, todos são pecadores. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que no capítulo 8, versículo 8 de Efésios 2 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós estamos aqui hoje porque é dom de Deus sermos salvos em Jesus. É uma alegria muito grande adorar e louvar o Senhor e saber que estávamos mortos em ofensa e pecado. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Agora, quando eu olho para a palavra graça, eu tenho que entender o seguinte: o que é graça? Favor imerecido. De pronto você vai atender. Mas o que é favor imerecido? O que é graça? Em suma, na realidade, o que é graça? Graça é Deus dar aquilo que eu não mereço. E o que é misericórdia? É não dar aquilo que eu mereço. Porque eu não disse agora há pouco que o texto nos informa que todos pecaram e que todos estão mortos. Então o que é que o homem sem Cristo, o homem sem Deus, o que o homem pecador merece? A perdição eterna, a condenação eterna. Mas o texto nos informa: graça é favor imerecido. Graça me dá aquilo que eu não mereço. Porque se a Bíblia fala em Romanos 3 que não há um justo, não há quem busque a Deus, não há ninguém, porque todos a uma só se voltaram contra Deus, mas por graça Ele nos alcança, e essa graça gloriosa que alcançou a mim, alcançou você, alcançou a igreja pregando riqueza material. Não é problema ser rico, não é problema trabalhar legitimamente, estudar, trabalhar. Faça isso, é muito bom, e com o dinheiro que você ganhar, faça o melhor para a sua família e ajude a obra do Senhor, ajude a obra missionária. Mas não se esqueça que a maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Nós merecíamos a perdição porque somos pecadores, mas por graça Deus nos socorreu, nos salvou e nos deu aquilo que não merecíamos, que é a eternidade com Ele, e não nos dá aquilo que merecemos, que é a condenação. Graça e misericórdia. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Imagina que encontro glorioso é este. Em Cristo Jesus nós temos a graça e nós temos a verdade. Observe, João 14, verso 6 disse o Senhor Jesus para Tomé, para os discípulos ali, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note, Ele não disse ninguém vai, Ele disse ninguém vem, porque através dele, porque em João 10, 9 está escrito: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Porque vai entrar e vai sair, porque tem uma porta, você tem várias portas em Jerusalém, tinha no caso, né? Mas várias portas, e uma delas era a porta das ovelhas, que a ovelha entrava para ir para o sacrifício. Aquela porta, tinha uma porta para o peixe, tinha uma porta para o monturo, para tirar o lixo, etc. E tinha a porta que era a porta das ovelhas. A ovelha entrava por ali, nunca mais ela saía, porque ela ia morrer, ela ia passar para o sacrifício. Mas Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Não é uma possibilidade, é salvo, salvação. Quem entrar por mim será salvo, entrará. E por que vai sair? Porque Ele morreu em nosso lugar. Agora nós estamos nele, aleluia, a graça é verdade.
precisamos pregar e anunciar. Em Jesus nós temos vida, em Jesus salvação eterna, em Jesus temos graça e temos misericórdia. A graça e a verdade e a misericórdia estão nele e dele derramado em nossa vida, em nossos corações. Aleluia, Senhor Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certa feita, João 18:37, Pilatos interrogando Jesus, ele disse, perguntou para Pilatos, para Jesus, o que é a verdade? Diante de Cristo, diante do Senhor, diante da verdade, de fato, absoluta, ele perguntando, o que é a verdade? E muitas das vezes estão assim na nossa caminhada, no meio cristão, muitas vezes até, entre os familiares que não são cristãos, e até mesmo naqueles que dizem professar uma fé em Cristo, eles não têm mais contemplado uma verdadeira vida de verdade em Jesus, não conseguem enxergar isso, não conseguem mais ver, estão secularizando, estão relativando. É um relativismo que vai colocando, talvez seja, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e começam a aplicar dessa forma em muitos ministérios, muitas igrejas, até mesmo muitos seminários têm feito isso. Bom, a Bíblia é a verdade, mas não é toda a verdade. A Bíblia contém verdades, contém a palavra de Deus, mas já não dizem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para, junto com os irmãos, adorar a Deus, porque com Moisés veio a lei, mas a misericórdia, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos alcançou, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou do cativeiro do pecado, e aqui estamos para adorar e louvar o seu santo nome, e breve ele voltará e estaremos eternamente com ele. Aleluia. Olha só o que diz em 1 João capítulo 5 e verso 20, esse eu vou ler. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim a Sagrada Escritura: louvado seja o santo nome do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo de número 20. Meu Deus. Diz assim a palavra: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estamos nele, o verdadeiro e a vida eterna. Aproveita, pega esse versículo, marca aí, coloca assim, escreve na beirinha dele assim na sua Bíblia, escreve: para eu falar para testemunho de Jeová. Quando o testemunho de Jeová bater na sua porta, você pega esse versículo, na Bíblia dele tem também, que eu já fiz isso também na porta da minha casa, abri a Bíblia, nesse versículo ele disse, versículo 20, que está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, um encontro, eu citei. E agora, um belo beijo. Olha só. Volta comigo para Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, este encontro, em Jesus Cristo. Quem está em Cristo tem graça e tem verdade. Ele disse que o Pai procuraria aqueles que o adorem, que adorem Ele em espírito e em verdade, em espírito em contraste com a carne, e em verdade em contraste com a mentira. Há pessoas achando que para adorar a Deus ele precisa estar no palácio, ou precisa estar muito bem financeiramente. Há pessoas que pensam que para estar adorando a Deus ele não pode ter problema algum, mas Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem ânimo. Então, em verdade, porque eu tenho Ele, se eu estou nele, eu tenho graça, eu tenho verdade. Se eu estou na verdade, o que é que pode nos impedir de caminhar firme se nós temos a verdade? Agora observe: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz beijaram-se. A justiça e a paz deram um beijo. É uma fala poética, uma linguagem para nós, porque o livro de Salmo é livro de cânticos, cada salmo é um cântico, então é um livro de poéticos. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jó, são livros poéticos. E entre os livros poéticos nós temos esse daqui, e nesse salmo diz que a justiça e a paz se beijaram. Se você olhar para o Salmo 89:14, olha só comigo do ladinho aí. Salmo 89:14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. Talvez na sua versão esteja assim: justiça e juízo são a base do seu trono, graça e verdade vão adiante de ti. Talvez a sua versão esteja assim. Então no trono de Deus, está falando do trono do Senhor, depois você lê com calma em casa todo o texto. Está dizendo que justiça e juízo, justiça e direito são a base do trono. E o texto que nós temos aqui no verso 10 diz: a justiça e a paz
se beijaram. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, eu comecei dizendo isso, nós temos que ficar atento à totalidade do Evangelho, à totalidade da palavra, fazer um estudo conciso, profundo, sólido das Escrituras Sagradas. Conciso no sentido de focado, o mais amplo possível das Escrituras. Eu costumo dizer que eu deixo de dormir para estudar. Às vezes, antes das 6, antes das 5h30, antes das 5 horas, eu já estou agarrado nos estudos e passo um período, o máximo que eu puder, até minhas vistas aguentarem. Quando não aguenta mais, eu pingo um colírio, descanso um pouquinho e volto. Meu Deus. Para falar aquilo que a palavra diz, porque o poder não está no pregador, o poder está no Evangelho, na palavra de Deus. Aleluia. Há pessoas que pensam, esse é o pregador bom, esse é o fulano de tal, esse é o que vai. Não, não vai não. Quem é poderoso é Jesus Cristo. Aleluia. Não tem estrela a não ser Cristo Jesus. Glória a Deus. Então observe. Por que eu comecei dizendo e estou repetindo isso agora aqui? Quando fala de justiça e a paz se beijaram, quando eu falei que a base do trono é juízo e justiça, nós temos que ficar atentos à Escritura, porque há muitas pessoas brincando de ser crente, brincando de ser igreja, brincando de ser salvo, não sabendo o que lhe aguarda se ele manter a sua vida desleixada. Desculpe minha expressão aqui, eu já tenho, vou fazer esse ano 50 anos, e eu tenho caminhado e tenho observado muitas vezes uma mudança muito grande. Os irmãos sabem disso na caminhada que tem mais tempo. A mudança muito grande. Antigamente os crentes iam para o culto debaixo de chuva de canivete. Meu Deus. Antigamente podia estar caindo os canivetes, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha. Ia a pé, arrastando 2, 3, 4 filhos, um no carrinho, um no lombo, outro nas costas, o marido ali. Às vezes levava uma sandália a irmã para trocar na igreja porque tinha barro no meio do caminho e ia para o culto. Glória. Hoje, se ameaçar uma chuva muito longe, já vai estragar a chapinha, vai estragar a maquiagem, vai sujar o terno de bonitão, o sapato de 4, 5 cores e não vai. E nós temos que aprender que a Bíblia nos informa a viver uma vida reta, santa, piedosa, íntegra diante do Senhor e comprometida. Glória a Deus. Compromisso com Deus. Observe o que eu vou ler agora com vocês. Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas espera aí, eu estou falando da justiça e da paz que se beijam. Onde você quer chegar, pregador? Observe. A justiça e a paz. Deus é justo. Aleluia. A base do seu trono é justiça e juízo. A Bíblia nos informa que o Senhor Deus é um fogo que consome. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto que eu citei agora com vocês, Salmo 9,17, diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Não é um versículo para nos apertar o coração, é um versículo para nos alegrarmos diante de Deus, salvo no Senhor, ele foi livre disso. Mas é um versículo para olhar para o ímpio pecador e com aperto no coração querer pregar para ele o quanto mais possível, quanto antes possível, para que ele se arrependa dos seus pecados, porque se ele não se arrepender, é para o inferno que ele vai. E muitas vezes estão pregando diferente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele ama realmente, mas se o homem não se arrepender, olha só o Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno. Aí as pessoas olham para o pecador: Jesus te ama, te ama, te ama, te ama. Ele está com 2, 3 amantes, um rolarada, cheque sem fundo, tudo quanto é lado, uma trambicagem que não tem quantia. Aí ele olha para mim e diz: bom, se esse rapaz é crente, se essa irmã é crente, e está dizendo que Jesus me ama e ele tem comunhão com Deus, então o que eu estou fazendo está tudo certo. Temos que dizer: olha, Jesus te ama. O Senhor Deus enviou seu filho para morrer na cruz, o seu único filho realmente, como foi dito aqui hoje. No entanto, se você não se arrepender dos seus pecados, olha o que diz a Bíblia. Salmo 7, verso 11. Até o versículo 13. Eu vou ler esse versículo com vocês. Salmo 7. Vai lá comigo, corre lá. Salmo 7, 11. Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus é justo juiz. Olha bem. Justo juiz. A Bíblia nos diz que Deus não tem um culpado por inocente. Deus é um justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Na sua deve estar: Deus que se ira todos os dias. Prefiro essa versão. Deus que se ira todos os dias. Alguma Bíblia está assim? Alguma versão está assim? Isso? Deus é um justo juiz. Deus que se indigna ou tem ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada, já armou o seu arco e tem-o pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou setas, suas setas inflamadas.
Para quem isso? Para aquele que não se arrepender, para aquele que não se converter. Deus é um justo juiz. Mas se o homem não se arrepender, não se converter, tem armado seu arco, tem sua espada em punho, armado seu arco e está aparelhado para a matança. Aleluia, Deus. Então você pode dizer, olha, Deus te ama sim, mas se você não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Mas pregador, se você falar isso, vai expulsar mais. A verdade vai alcançar o coração, e é o Senhor Jesus que liberta, é o Senhor Jesus que salva. O pregador fala, mas quem age é o Espírito Santo. Eu não posso convencer. Quem convence é o Senhor. Observe. Preste bem atenção no que eu vou ler agora. João 3, verso 16. Vai lá comigo. João 3, verso 16. Olha o que diz um texto bastante conhecido. Só que eu não vou ficar somente no 16. Olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vocês estão vendo como é que é a coisa, gente? Porque tem muita gente pregando, inclusive tem hoje uma linha de pregadores chamada pregadores coaching, que eles querem dizer que você é isso, você é aquilo outro, que nós somos sem Cristo, somos pecadores condenados eternamente para o inferno. Em Cristo Jesus, por causa dele, nós somos salvos para a honra e para a glória de Deus, introduzidos na sua igreja, somos o seu povo, a nação eleita, gloriosa de Cristo. Mas sem Cristo nós temos que anunciar isso. Os ímpios serão lançados no inferno. Espera aí. A justiça e a paz. Vamos ficar aqui na justiça ainda. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Glória a Deus. Talvez na sua casa alguém diga, mas a minha mãe é crente, talvez eu vá na barca. Não vai não. Mas o meu pai é crente, então eu talvez entre junto com ele. Não vai não, filho. Isso aqui é pessoal, é você e Deus. A salvação é pessoal. E Deus é um justo juiz. E se o homem não se converter, a sua espada está desembainhada, o arco está armado, aparelhado para a matança, e os ímpios serão lançados no inferno. Eu quero que você saia daqui hoje com dois pensamentos, um de louvor a Deus e um de quebrantamento. O peso por aqueles que não conhecem na verdade do Evangelho e que se negam a receber, porque o texto diz, Deus enviou o seu Filho. Mas aqueles que não querem ele, está escrito, nós lemos aqui, eles não vêm porque as suas obras são más. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Cristo, a verdade que liberta. E a verdade é Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está chegando agora o carnaval, daqui uns dias. Eu conheço gente, inclusive da minha família, que é crente até chegar a fevereiro. Começou fevereiro, a carne vai estremecendo. Aí vai para o carnaval. É 5, 6 de noite, vira por cima do pescoço. Aí na segunda-feira, quarta-feira de cinza, né? Aí Deus no comando. Aí começa. Aí quando vai chegando uma festa, o negócio, quando chega o carnaval, que cristão é esse? O cristão é lavado, é redimido. Ele é antes de tudo nascido de novo pela verdade do Evangelho. É nascido, tem muita gente enganada, não nasceu de novo. Precisa se arrepender se você é um desses. Faça isso, precisa nascer de novo, clame por misericórdia, porque a impiedade do homem vai levá-lo para o inferno. É o texto que diz. Glórias ao Cordeiro Santo. Olha bem, leia comigo agora 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e verso 9. 2 Tessalonicenses, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso 9, 8 e 9. Depois você lê em casa tudo. Entra no meu canal depois para você pegar as mensagens e anota elas, se você não trouxe caneta e papel hoje. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Só esses dois versículos. Olha o que diz. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Preste atenção. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas aqui. Não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho. Tomando vingança, quem? Jesus. O mesmo que está escrito lá, Deus enviou seu Filho, esse Filho que foi enviado, o mesmo, não é outro, é o mesmo. Aleluia, meu Deus. O mesmo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. O mesmo Jesus que diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. O mesmo Jesus que disse para aquela mulher, ninguém te apedrejou, eu também não te apedrejo não, nem te condenou não, também não te condeno. O mesmo Jesus
hoje eu vou na tua casa e vou lá comer com você, vamos conversar, eu vou posar na tua casa hoje. É o mesmo Jesus que estendeu as suas mãos poderosas para mim, porque eu não tinha condições de estender a minha mão para ele. Eu estava morto em ofensa e pecado, mas ele graciosamente me socorreu, me salvou a mim e a você. Este mesmo Jesus, diz o texto, ele virá com labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não obedecem ao Evangelho. Se nós obedecemos ao Evangelho, essa vingança vem sobre nós, sobre toda impiedade. Aleluia! Olha só a justiça aqui. É pesado esse versículo, eu sei que é, queridos. Eu sei que é triste, eu sei que é pesadíssimo. Olha só comigo Apocalipse 14, verso 10. Há poucos dias eu preguei, acho que faz uns 3 cultos para trás, aí 2, 3. Eu preguei um sermão, está no meu canal. No versículo 11 eu preguei. A fumaça da sua tormenta. Eu falo sobre o inferno. Hades, Seol, Tártaro, Geena. Mas agora eu vou ler só o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10 de Apocalipse 14. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Está falando dos ímpios na condenação eterna, aqueles que têm a marca da besta, etc. Então não vou entrar no detalhe agora aqui. Mas observe esse texto, na presença do Cordeiro. Que Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que muitas pessoas negam e amam mais as obras das trevas do que a obra da luz, do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Esses mesmos vão estar diante do Cordeiro, não em louvor e adoração, mas vão estar ali, nesse peso terrível. Vou ler de novo, 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, Malaquias 3:18, se não me falha a memória, está escrito assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Às vezes as pessoas pensam que a diferença está no vestir. É claro que o crente veste de forma santificadora. Não é que roupa santifica, mas ele, por ser santo, ele busca viver uma forma que vai glorificar a Deus. Ele deve pensar sempre: bom, essa roupa glorifica o teu nome, esse filme glorifica o teu nome, essa música glorifica o teu nome, esse meu palavreado glorifica o teu nome. O viver do cristão é assim. É verdade, é assim. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós ficamos observando: Senhor, olha que coisa terrível. As pessoas às vezes descumprem a palavra, distanciam-se da verdade, ou então não chegam para toda a verdade, não querem a verdade. E o texto nos informa que os ímpios serão lançados no inferno. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi rejeitado por muitos. Mas o texto nos informa que estarão lá sofrendo eternamente. Observe comigo Apocalipse 6, 17, 6, 16, 17. Apocalipse 6, 16 e 17. Eu vou ler o 15 por causa do contexto, mas o 15, 16 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Está entendendo isso aqui, irmãos? O dia da ira do Cordeiro, do Pai e do Filho, o dia da ira de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Malaquias 3:18? Porque às vezes nós queremos olhar assim e ver um estereótipo: essa é a verdade, é assim que tem que ser. Mas naquele grande dia nós vamos ver a diferença plena e gloriosa daquele que serve a Deus e daquele que não serve, do ímpio e do salvo em Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos humilhados. Muitas vezes a impiedade prospera e zomba de Deus, e o crente é humilde servindo ao Senhor, como nossos irmãos de Moçambique, que tem os vídeos que eu coloquei hoje lá no nosso Face, sofrendo em um lugar muito humilde, sem luz elétrica, sem cadeira, muito descalço, muito sofrido mesmo, sem comida muitas vezes. Aliás, tem um outro pastor que disse para mim que muitas vezes não vão ao culto porque não tem força para caminhar, porque faz dias que não comem.
Mas a diferença vai estar naquele grande dia. Aquele que foi, não porque foi rico, não porque foi próspero, mas porque não honrou, não creu na obra de Cristo na cruz do Calvário. Naquele grande dia, você vai ver a grande diferença. Nós vamos estar lá adorando, louvando, exaltando, regozijando na presença do Senhor. E toda a impiedade sendo lançada no inferno. Talvez você pregue para alguém e esse alguém zomba de você. Continue pregando, pregue para outro, vai pregando, não para não. Talvez você pregue para 2, 3, 4, 5 e vão zombar de vocês. Eu, quando trabalhei no hospital, muitos médicos, eu sou técnico de enfermagem, trabalhei no pronto-socorro aqui em Cruzeiro, muitos médicos, quando eu pregava, eu anunciava, eles zombavam, faziam chacota com a minha cara. Mas eu pregava para eles: olha, o Senhor Jesus é maravilhoso, é misericordioso. Mas tem um detalhe: se você não se arrepender, não crer na obra que Ele fez na cruz, você vai para o inferno. Com toda a arrogância, essa empáfia, tudo que você possa imaginar. Agora observe, haverá um dia de diferença entre o ímpio e o servo de Deus, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Observe, Apocalipse, capítulo 7, verso 9, pertinho aí. Apocalipse 7, verso 9, olha o que diz. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Verso 10, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Deixa eu mostrar aqui o contraste. Lembra que eu falei agora há pouco, Malaquias 3,18, a diferença entre o justo e o ímpio, que serve e que não serve? Lembra o versículo anterior que eu li em Apocalipse 6, verso 16 e 17? No quinto selo, na abertura do quinto selo, os homens vão gritar quando Cristo o Senhor voltar, dizendo: caia sobre nós montes e rochedos, e nos esconda da ira do Cordeiro e daquele que está no trono, nos esconda da ira deles. Ou seja, vai ser preferido cair sobre eles rochedos, montanhas. Lembra quando você olha na televisão e vê, tristemente, quando montanhas desmoronam, rochedos caem sobre casas? É terrível. Mas eles vão preferir que isso aconteça com eles do que ver a ira do Cordeiro de Deus. Hoje a porta está aberta, ainda há lugar na casa. E se eu não se arrepender naquele grande dia, quando Cristo voltar, Ele vai preferir que os montes, os rochedos caiam sobre Ele. Mas tem uma outra diferença, um contraste que eu estou apresentando aqui. Aquele que está no Senhor, que está em Cristo Jesus, salvo, lavado e remido, nome no livro da vida, vai estar regozijando multidões enumeradas, que não podem se contar, louvando, exaltando ao Senhor de pé, diante do Cordeiro, aleluia. Enquanto uma multidão vai dizer: nos esconda dele, a outra multidão, eu e você vamos estar lá. Bendito é o Senhor, a Ele pertence a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Agora, justiça e paz. Estou encerrando. Não foi lido aqui na leitura oficial, na leitura introdutória, Isaías 53? Não foi esse o texto que foi lido aqui hoje? Ok. O versículo 5 diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Justiça e paz beijados. Quando? Onde? Em Cristo. Onde? Na cruz. A justiça e a paz se beijam na cruz, porque um Deus justo, Ele não pode deixar de punir o ímpio. Como é que o ímpio vai viver diante de um Deus santo? Como é que nós vamos nos apresentar em eternidade diante de um Deus santo se somos ímpios? Impiedade não combina com a santidade de Deus. A santidade de Deus não pode conectar-se com a impiedade do homem. Mas como que foi feito isso então? Deus enviou o seu Filho que se fez homem. Romanos 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então o pecado passou a nós por causa das obras de Adão. E se o homem está em Adão, está em obra de morte. Mas também diz a palavra do Senhor que o último Adão, Jesus Cristo, o primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Jesus veio em nosso lugar, morrer na cruz do Calvário e cumprir toda a justiça de Deus. Romanos 4, verso 25 diz: Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Agora somos apresentados justos diante do Senhor. Por nossa justiça não. Isaías 66, versículo 6, se não me falha a memória, está escrito assim: que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não, eu sou muito justo. Não, nossa justiça é como trapo de imundícia, mas nós somos justificados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que adorar mesmo, exaltar mesmo, agradecer
padecer mesmo em todo momento, porque a justiça de Deus vinha nos matar, mas a graça nos alcançou, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós não lemos agora há pouco aqui no Salmo que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não lemos isso? É um Deus irado contra o pecado. Agora, o castigo que ia cair sobre nós caiu sobre Jesus. E o pecado vai ser castigado em duas situações. Ou o pecado é castigado em Jesus na cruz, ou o pecado é castigado no inferno na eternidade. Se nós estamos em Cristo, os pecados foi castigado nele, porque está escrito: o castigo que nos traz a paz. Imagina um Deus irado, um Deus para matar. As pessoas têm medo de macumba, de vela preta, sexta-feira 13, sexta-feira gorda e sei lá quanta coisa, mas não tem temor de Deus do Senhor, que além de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. As pessoas têm medo de o pastor ver, mas não tem medo de Deus que está vendo. As pessoas têm medo de falar alguma coisa e aborrecer alguém, mas não tem medo de aborrecer o Criador, que na cruz do Calvário enviou seu Filho para morrer por nós, perdidos pecadores. Olha bem, justiça e paz. Como é isso? 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus nos fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por agora somos justificados, perdoados e justificados. Onde então se encontra a justiça e a paz? Na cruz. O pecado tinha que ser castigado na cruz. Se o homem não está em Cristo, ele não passou pela cruz, então ele vai ser castigado na eternidade no inferno. Romanos 5, verso 1 diz: mas graças a Deus que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a nós não há nenhuma condenação. Aquele que não está em Cristo já está condenado, mas nós que estamos nele, não há nenhuma condenação. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, olha bem, eu vou ler este para você gravar comigo. Justificados, pois, olha bem, guarda bem essa expressão. Romanos 5, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você leu aqui? Justiça e paz se beijaram. A justiça de Deus vai nos matar, mas ele lançou em Cristo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o texto que eu li agora diz: justificados, pois, mediante a fé, pela fé que você vai, em Cristo Jesus, mediante a fé agora eu tenho paz com Deus. Filipenses 4, verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Agora temos paz de Deus e paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 16, verso 8 diz: o Senhor disse assim, quando enviasse o Espírito Santo, esse Espírito ia convencer. Olha bem, 3 situações tremendas que não podemos deixar de falar: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. O pecado me leva ao juízo. Presta bem atenção nisso. O Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entre o pecado e o juízo, porque o pecado me põe em juízo para condenação, tem a justiça de Deus. E a justiça de Deus está derramada em Cristo Jesus. Meu Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se estamos em Cristo, o pecado não tem poder sobre nós e não entramos em juízo, porque estamos justificados. E justificados temos paz com Deus. Aqui se beijam a justiça e a paz. Olha bem, queridos, para nós concluirmos. Como que nós estamos diante do Senhor neste encontro e neste belo beijo? Como está a sua vida e a minha vida? Isso é uma introspecção que nós temos que fazer. Deus é amor, mas também é fogo e consome. Deus. Deus é misericordioso, mas também os ímpios serão lançados no inferno. Deus é bondade, graça e misericórdia, mas ai do homem que não se arrepender. Ele voltará tomando vingança. Mas olha nesse texto de hoje: graça e verdade, justiça e paz
Se você está em Cristo Jesus, você está em paz com Deus. Aleluia. E quem está em paz com Deus não precisa temer nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhum mal. Vamos orar? Curva sua cabeça e feche seus olhos.